Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e no vídeo de hoje nós conversaremos sobre As Irmãs Makioka, do Junichiro Tanizaki. Este é um livro bastante delicado sobre a busca de uma família por um marido adequado para uma moça de uma família tradicionalíssima e bastante rica também. Eu já comentei a respeito desse livro no vídeo passado aqui do canal sobre livros que merecem ser mais conhecidos. Então, estou corroborando o meu próprio vídeo e trazendo a resenha sobre um deles. Naquele vídeo, eu comentei que este livro se destaca pela forma como o autor conduz o enredo. Veja, eu disse forma de condução e não o enredo em si. O enredo em si é bastante simples e até surpreendente que seja um livro com mais de 700 páginas para uma história tão singela. No entanto, essa história nos é mostrada com uma riqueza de detalhes que, longe de deixar a história chata, muito pelo contrário, nos aproxima de uma cultura que talvez estivesse se perdendo, talvez não. Por quê? Porque o próprio autor não teria condições de saber o que é que seria da identidade do Japão e da identidade do povo japonês após a abertura cultural do Japão para hábitos, costumes e a própria cultura mesmo vinda do Ocidente. O próprio Tanizaki, que nasceu em 1886 e veio a falecer em 1965, foi uma testemunha desse processo de ocidentalização que estava em curso desde o final do século XIX. Ele entremeia o enredo com alguns festivais, costumes, danças, apresentações culturais, folclóricas, que nos dão uma medida de como era a sociedade japonesa daquela época, bom, pelo menos a sociedade mais rica. A propósito, a própria riqueza das irmãs Makioka foi um empecilho para a publicação dessa obra. O Tanizaki começou a publicar esse livro em 1943, em fascículos, como era costume em diversos países, inclusive, mas precisou interromper a publicação devido a uma censura. Aquela riqueza, aquela ostentação, aquele luxo apresentado no livro não era um modelo de sociedade adequado para se apresentar para um país que estava em guerra. Tanizaki, então, continuou a escrever o livro sem a publicação simultânea dos capítulos e veio a publicar a obra na íntegra alguns anos após o final da Segunda Guerra Mundial. Como comentei brevemente, trata-se da busca de um marido adequado para a terceira das 4 irmãs Makioka. Só tem um porém. A família Makioka parece não se satisfazer com as qualidades de pretendente algum. O passado da família Makioka é de fato de muito luxo e de muito prestígio, mas com o passar do tempo, algumas coisas aconteceram para dilapidação do patrimônio e elas parecem não perceber que já não tem mais tanto dinheiro quanto tinham antes e muito menos tanto prestígio quanto antigamente. Percebam que mesmo com esta decadência, elas ainda estão bastante ricas, tá? Elas não empobreceram. O pai delas era um comerciante rico, bastante respeitado, mas que no final da vida esbanjou bastante dinheiro, fez ali uns maus negócios. Como ele teve apenas 4 filhas, ele não tinha nenhum filho, portanto, ele não tinha herdeiros, não tinha quem carregasse o nome e desse continuidade aos negócios da família. Ele tomou uma atitude bastante comum no Japão, que era adotar o genro, ou seja, ele adotou o marido da filha mais velha. O pai das Makioka, antes de vir a falecer, legou também a este casal o comando da casa central, ou seja, o centro das decisões importantes para a família. E para a segunda filha, que já era casada, ele legou também uma parte da sua fortuna e o título de casa secundária, ou seja, eles tinham alguma independência em relação à casa central, mas a decisão de alguns temas mais sensíveis, como, por exemplo, escolher o noivo adequado para as 2 mais novas, ainda seria a decisão da casa central. A casa central deveria também ser a residência das irmãs mais novas, que são a Yukiko e a Taeko. No entanto, a Tsuruko, que é esta irmã mais velha, tem diversos filhos, ela se ocupa muito com as crianças e também é bastante devotada ao marido. Então, as irmãs preferem morar na casa da segunda irmã, que é a Sachiko. A Sachiko só tem uma filha, então ela tem uma vida mais tranquila, mais sossegada. E tem também a questão dos cunhados. As irmãs não gostam muito do Tetsuo, que é o marido lá da Tsuruko, mas elas gostam bastante do Tenosuke,
que é o marido da Sachiko. O livro faz muita questão de reforçar que a Sachiko é a irmã mais bonita, que ela acaba ofuscando ali a beleza das demais, mas o livro não lembra de mencionar que a Sachiko é muito inteligente e ela tem uma excelente leitura das situações. Então, justamente por isso, ela consegue intermediar boa parte das negociações de casamento. A decisão é da casa central, mas a maior parte das intermediações quem faz é a Sachiko. Isso significa que nós vamos ver muitos pretendentes nesse livro? Sim, significa. Na juventude, a Yukiko recebeu diversas propostas de casamento, mas todas elas eram sistematicamente recusadas porque parecia que aquele noivo não era bom o suficiente para uma makioka. Só que com o passar dos anos, os pretendentes começaram a rarear, porque a paciência das pessoas também acaba com tantas exigências que os makioka faziam, e também porque a Yukiko começou a envelhecer naturalmente. Ela já passou dos 30, está ali beirando o status de uma solteirona, o que seria uma vergonha para a família, e ainda não se casou. E não se casou por falta de pretendente? Não, pretendente tinha. O que não tinha era o bom senso da família de finalmente se decidir por alguém e falar, ok, esse aqui é o que basta. Como os pretendentes começaram a rarear, a família se viu também obrigada a diminuir um pouco o grau de exigência. Sabe aquela história? Quem muito escolhe acaba sendo escolhido? É mais ou menos o que está acontecendo aqui com este livro, no momento em que ele começa. Nós já começamos com os pretendentes em falta. E como é que era feita, então, essa avaliação do candidato? Da forma mais minuciosa possível. Investigava-se passado, presente e até as perspectivas de futuro, de acordo com os negócios da família, de como aquele pretendente ganhava dinheiro, de qual era a reputação dos familiares, se eles já tinham se envolvido em algum escândalo ou não. Olhando assim, parece uma coisa bastante sensata. Inclusive, eu acho que falta muito disso hoje em dia, né? Às vezes, um Google ali no nome do pretendente evitaria diversos problemas. Mas sigamos aqui, que naquela época não tinha internet. Bem, eles fazem uma investigação que, a princípio, parece correta, só que eles começam a esbarrar em alguns detalhes, assim, algumas minúcias da vida da pessoa que são bastante desnecessárias. E a investigação é uma via de mão dupla. Eles também estão sendo investigados pela família do pretendente. E aí é que a Yukiko tem um problema, ou não. Os pretendentes costumam encontrar uma notícia escandalosa a respeito da Yukiko na imprensa antiga. Só que quem cometeu a peripécia foi a irmã caçula, a Taeko, e não a Yukiko. O nome dela foi usado indevidamente na publicação. E ela pouco se incomodou com isso, nunca se preocupou em pedir uma retratação, ela deixou por isso mesmo. Então, cada vez que um pretendente encontra esta notícia, tá lá a família fazendo de um tudo para mostrar que houve um engano, que não foi aquilo que aconteceu. Além disso, tem a questão da idade, né? Como eu disse, a Yukiko já está ficando velha, entre aspas, e eles têm umas preocupações, assim, meio absurdas com alguns detalhes. Eu vou falar de um deles para exemplificar. Logo no começo do livro, aparece uma manchinha, assim, perto do olho da Yukiko. Vocês não imaginam a celeuma que a família faz a respeito dessa mancha. Eles mandam a menina fazer tudo quanto é tipo de exame, montam um dossiê de saúde para que, caso o noivo o pretendente, queira saber a respeito da saúde dela, eles tenham como provar que ela é muito saudável, que aquela manchinha ali não é nada. E a irmã percebe, né, que aquela manchinha fica mais evidente no período menstrual, ela começa a marcar os encontros presenciais, quando eles acontecem, em dias que não coincidam com o ciclo da Yukiko, para que a mancha não esteja visível. É uma coisa, assim, medonha. Por quê? Porque eles precisam vender a Yukiko como uma moça perfeita, como uma esposa perfeita. E isso inclui a aparência. Todas as investigações resultam nesses encontros, que são chamados miai? Não. Às vezes a família acha alguma coisa ali na documentação a respeito da família do rapaz que desagrada e de pronto eles já rejeitam o candidato, nem chegam a conhecê-lo. Mas alguns eles se propõem a conhecer. E eu digo eles porque cada encontro desses envolve uma galera. Vai o noivo, algum representante da família do noivo, a Yukiko,
alguma das irmãs representando a família Makioka e a pessoa que intermediou, ou seja, a pessoa que cantou a bola. Olha, tem um solteiro ali que poderia se interessar pela Yukiko. Bem, como se já não fosse constrangedor o suficiente você ficar ali escarafunchando minúcias da vida alheia e procurando, inclusive, por fofocas da vizinhança para saber qual é a reputação da família e do rapaz. Junta-se aí o constrangimento de ser um encontro dentro de uma galera. Para piorar, nós temos o comportamento da Yukiko, que é extremamente tímida e que não parece nem um pouco interessada em casar. Ela não fala o que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente e espera que as pessoas adivinhem o que ela quer ou o que ela não quer. Claro que esse silêncio dela durante os miai causa também um incômodo para a família dos pretendentes e para as pessoas que estão em volta. A própria família dela fica constrangida. Sobre enredo, não há muito mais o que eu possa dizer aqui para vocês, mas eu gostaria de fazer um adendo a respeito da ambientação deste livro. Embora as irmãs Makioka em si sejam muito centradas nos próprios problemas, muito focadas apenas na própria família, e eu diria que até um tanto alienadas em relação ao que está acontecendo, não só no mundo, mas na própria cidade delas, nós conseguimos perceber nas entrelinhas, tudo neste livro é muito sutil, quais eram as preocupações do mundo e do Japão naquele período entre guerras. Além disso, o autor conseguiu também aqui inserir de uma forma primorosa um acontecimento histórico muito marcante para a época, que foi a grande enchente de Osaka e Kobe. Esse livro é muito calmo, ele tem uma narrativa muito linear, só que quando chega nessa parte relativa a essa enchente, o livro tem um crescente, assim, é um livro que se torna tenso, emocionante ao extremo, porque nós precisamos saber de que forma a família vai ser afetada por essa enchente, o que vai acontecer depois. A forma como ela se relaciona com os estrangeiros nesse livro também é muito significativa. Nós temos a presença de russos e alemães aqui neste livro. E como essa história se passa entre o início e o final dos anos 30, mas ao final do livro, evidentemente, nós já temos a Segunda Guerra Mundial. Nós vemos como a sociedade foi se retraindo em virtude da guerra, através da diminuição de espetáculos, de manifestações de luxo, a própria contenção que antes havia influenciado ali para o estabelecimento da censura desta obra, também é retratada quando finalmente se chega ali historicamente ao período correspondente da Segunda Guerra Mundial. Eu claramente gostei demais deste livro, porque a forma como o Tanizaki alia tradição e abertura para os costumes ocidentais foi muito equilibrada, muito acertada. Cada uma das irmãs tem uma personalidade muito distinta e todas elas têm algum tipo de relação com a ocidentalização. A primeira das irmãs é, claro, a mais tradicional, foi quem conviveu com o luxo da família por mais tempo. A segunda irmã, a Sachiko, ela guarda a tradição, mas ela não se fecha para o novo. Tanto que ela gosta de roupas ocidentais, gosta de alguns livros, algumas músicas ocidentais, mas na parte dos costumes, ela se mantém fiel à tradição japonesa. Ou seja, ela consome cultura, mas não costumes ocidentais. A terceira das irmãs, a Yukiko, tem essa natureza mais tímida, mais apática, até eu diria. Eu me irritei bastante com a Yukiko durante a leitura. Parece, né, enquanto eu estava falando que ela é muito calada, muito tímida, que ela seria uma tapada. E não, ela é uma mulher muito culta, muito refinada, mas esta apatia faz com que as pessoas não conheçam esse lado mais fino dela. Ela consome muita literatura, muita música, se veste preponderantemente de roupas ocidentais, mas não parece nem um pouco interessada em casar. E já a Taeko, que é a irmã mais nova, é bastante ocidentalizada e ela tem uma característica que a diferencia bastante das demais irmãs, que é ter um negócio próprio, de uma produção de bonecos artesanais. A Taeko, ao contrário da Sachiko, ela absorveu os costumes ocidentais. A cultura, ela mantém bastante tradicional a japonesa. Tanto que ela faz ali esses bonequinhos, num determinado momento ela se interessa por dança japonesa também. É muito bonito ver como o Tanizaki descreve os ensaios e a apresentação
da Taeko. Um aspecto que me chamou a atenção também foi a forma como o Tanizaki apresenta esta abertura cultural. O equilíbrio entre manutenção de tradição e abertura para as novidades pode sim ter consequências positivas ou negativas, mas a sociedade em transição, a mudança em si, parece ser neutra. Para quem quiser saber mais detalhes a respeito do livro, da vida do autor e especialmente sobre esses aspectos culturais do Japão de então, eu recomendo muito o vídeo do Literatura Fundamental com a professora Neide Hisai Nagai, que também foi uma das tradutoras desta edição publicada pela Estação Liberdade. Eu li esse livro tão por acaso, eu tinha viajado, esqueci meus livros físicos em casa, abri o aplicativo do Kindle aqui no celular, comecei a ler. E, gente, que feliz acaso. Eu jamais cogitei a leitura deste livro, embora eu goste muito de literatura japonesa, mas li esse livro assim, totalmente no acaso, e foi um dos melhores acasos que poderiam ter acontecido na minha vida de leitura. Se você está me assistindo até aqui ainda, muito obrigada pela sua companhia. Caso tenha gostado deste vídeo, não esqueça de deixar o seu curtir e nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais, tchau!